Pronto, aceitei. Olá, bem-vindos ao Ambiente-se Mais, o nosso espaço para discutir ambiente e sustentabilidade, que é transmitido aqui pelo nosso canal do YouTube, Ambiente-se Mais, e também pela rádio VWR, Virtual Web Rádio, a rádio que vai a toda parte onde há internet. Hoje com Ana Rita, A Flávia Flávia. e Marília Marília. Arruda. Hum. O trio, o trio do Ambiente-se Mais está completo hoje. Hoje Estamos tá. no ar, então, com episódios novos semanalmente. Participe de nossas redes sociais e nos ajude a construir essa mesa de debate. Gente, hoje o nosso programa, nessa primeira parte, que é o bem comum, a gente, como sempre, vai receber um convidado, né? Mas vamos falar sobre desmatamento e reflorestamento. E você sabia que o Brasil é um país florestal com aproximadamente 500 milhões de hectares, que corresponde a 59% do nosso território, né, de florestas naturais e plantadas, o que representa a segunda maior área de floresta do mundo, atrás apenas da Rússia. Em 2020, a Amazônia perdeu mais de 10 mil quilômetros quadrados de floresta, que é uma pena. Esse ano, até o momento, a gente já contabilizou mais de 13 mil quilômetros quadrados, dados do INPE. E para essa conversa hoje, a gente não podia deixar de convidar ele, que é nosso amigo, é nosso querido colega também do doutoramento de alterações climáticas, Leonardo Ferreira, agrônomo, e que trabalha, né, ele vem atuando na contramão do desmatamento nessa área de restauração florestal e mudanças no uso da terra. Então, Léo, se apresenta aí para a gente, para todo mundo lhe conhecer, assim como a gente te conhece. Tá Bem-vindo. bom. Obrigado, pessoal. Boa tarde, Marília, Ana Rita, Ana Flávia. Saudade de vocês, primeiramente. Já tem tempo que a gente não se vê presencialmente. Espero que, né, num momento próximo aí, a gente consiga comemorar que a gente está aqui. Bom, meu nome é Leonardo Ferreira, eu sou engenheiro agrônomo e atuo aí há 13 anos na área de restauração florestal, na área de recuperação de terras degradadas. Então, desde o início da minha carreira, eu me foquei nessa área, né? Eu fiz o mestrado em produção vegetal na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Depois trabalhei na transposição do Rio São Francisco e sempre venho trabalhando em recuperação de terras degradadas, na Caatinga, na Mata Atlântica, no Cerrado. E hoje, né, faço parte da equipe que coordena a recuperação florestal e agrícola das áreas que foram degradadas pelo rompimento da barragem de Mariana, né, na ocorrência lá em 2015. E também faço doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, onde o meu foco é mudança de uso da terra, desmatamento e riscos climáticos relacionados ao setor agrícola e florestal. Leonardo, então já que esse é o teu foco de estudo, né? Por que a gente deve se preocupar com a questão do desmatamento e as mudanças do uso da terra no Brasil? Bom, Ana, esse é um tema bem complexo para a realidade brasileira. O Brasil ele não é só o detentor, a gente vive numa dicotomia, né? O Brasil ele não é só detentor da maior floresta tropical, com a maior biodiversidade do planeta. Por outro lado, ele se comemora disso, né? A gente tem essa vantagem, mas por outro lado, ele é maior, quem é mais desmata do mundo. Então, assim, a falácia de falar que nós temos a maior floresta do planeta tropical, ela não é bem assim. Esse dado sozinho ele não representa muita coisa. Nós também somos quem mais desmatamos. E essa taxa é muito preocupante. Nós estamos deixando, né? Não sabemos nem o que estamos perdendo em nível de biodiversidade. Existe uma corrente muito grande tentando quantificar isso em dinheiro. Nós não sabemos quanto de dinheiro que nós estamos perdendo com essas florestas indo embora. Então, assim, o Brasil está no topo das emissões de gás carbônico do planeta. A maior parte dessas emissões vem do desmatamento. E, assim, além da pauta climática, a pauta da biodiversidade, outras pautas também relacionadas à manutenção da nossa sobrevivência, também nós estamos deixando de lado, e é muito importante que sejam grupos, né, igual nós, igual outros setores, né, principalmente agora da economia, voltadas à questão da floresta, estão focando agora. Ô, Léo, com a mudança do uso do solo, como é que a mudança do uso do solo ela contribui para as mudanças climáticas? Essa é uma pergunta muito interessante, Marília, porque tem o que a gente vê e tem o que a gente não vê, né? A primeira
né, a primeira narrativa, a primeira história que a gente conta com a história do desmatamento, que representa mais de 45% das emissões de gases de efeito de estufa que o Brasil vem do desmatamento, a gente pensa na emissão de CO2, né? O Brasil contribui com a emissão de CO2 e isso tem já é provado que isso tem uma ligação direta, né, com o aquecimento global. Só que tem outras coisas que a gente não vê. Por exemplo, é a perda de serviços ecossistêmicos. A base da nossa economia vem da agricultura, né? E nós não sabemos, isso não está claro para ainda, o quanto que a gente perde, por exemplo, se a gente perdeu um serviço ecossistêmico importantíssimo, que é a polinização, né? Nós sabemos que uma porcentagem significativa do que a gente planta precisa de abelha, né? Das culturas que a gente planta precisa desse serviço. E quanto custa isso? Se não tivesse abelha, por exemplo, quanto custaria se a gente pegasse uma pessoa e fosse lá fazer o serviço que a abelha faz? Isso a gente não sabe quanto custa ainda. A questão da água, né? Existe alguns estudos controversos ainda na relação de quanto que a floresta gera de água. Muita gente defende que a água que a floresta gera não é ali, ela vai para outro lugar. Então, existe até a teoria dos rios voadores, né? Que a água que a floresta amazônica gera, parte fica ali e outra parte vai para outros cantos da América do Sul. Então, serviço também que não entra na conta. Então, sim, tem o problema do gás de efeito de estufa, que é liberado com o desmatamento, mas tem o risco pior, né? O risco do que a gente não sabe ainda. O risco do serviço que a gente está perdendo, que a gente não sabe quanto custa. Então, isso é muito importante para a gente ter o foco também. Léo, e o que é restauração florestal para você? Ana, existe algumas correntes, né? Do que vem, gera alguma controvérsia também no sentido de conceito, né? A restauração florestal, ela vem no caso de restaurar, de renovar uma floresta que existia ali no passado, e não é só a planta em si, a árvore em si, recuperar também a restauração da floresta, restaura também os serviços que ela gera. Também restaura também a biodiversidade, a função ecológica, a função ecossistêmica. É uma ciência muito complexa. Apesar de a gente achar que muita gente acha que a restauração florestal é plantar a árvore, voltar a floresta, não é só isso. Então, o mais difícil de medir da restauração florestal não é a altura da árvore, o diâmetro ou a presença da árvore. É a função que uma floresta que existia ali perdeu, e o objetivo final da restauração florestal é voltar ela a prestar os mesmos serviços ecossistêmicos, né? Existe uma controvérsia muito grande que isso está muito em evidência agora também, que pode ser ruim a restauração florestal, a gente chama de trade-offs, né? A gente chama de medidas e contrapesos. Por exemplo, tem muitas áreas que não tinham florestas antes, e as pessoas estão plantando florestas. Uma área que o ambiente dela no passado não é florestal. A gente chama de aflorestamento. O aflorestamento ele pode ser maléfico, né? Tanto para o ecossistema local, tanto para as pessoas que moram naquela região. Então, a restauração florestal ela é uma ciência extremamente complexa, que necessita ainda de muita mão de obra. Nós temos muitas perguntas ainda que precisam ser respondidas acerca da restauração florestal, mas nós avançamos muito. Eu acho que nós da América do Sul somos... Eu não tenho medo de errar, que nós somos quem mais entendemos de restauração florestal no mundo, porque assim, a nossa biodiversidade, enquanto em outros ambientes, principalmente o europeu, o norte-americano, que usa 10, 20, 30, 40 espécies, nossa complexidade ela exige mais ou menos 80, 90, 100 espécies no mesmo hectare. Assim, nossa complexibilidade é muito maior para entender esse ecossistema, e a gente avançou muito nisso. Ana, tá fechado. Desculpa. O Léo já falou para a gente, né, da importância aí dos serviços ambientais, né, para a questão da disponibilidade de água, né, nos ambientes, né. E isso tem muitas pesquisas falando especificamente do bioma Amazônia para isso, né, a contribuição do bioma Amazônia para o agronegócio do Brasil, né, e não só do Brasil, né, mas que se estende aí aos outros países da América do Sul. E esse ano foi um ano muito problemático para o Brasil, né, porque ele vivenciou a pior estiagem dos últimos
91 anos, né, com impacto direto na produção de eletricidade e também na agricultura, né? Então, Uhum. como é que a restauração ela pode criar ambientes resilientes a esses eventos climáticos, né? Como você percebe essa situação? Uhum. Existem duas, a Amazônia, né, em termos de biomas brasileiros hoje conservados, é o que mais gera água a partir de floresta, e também é a região onde a fronteira agrícola mais expande. Então, assim, outro risco que a gente corre. Nós não temos hoje quantificado quanto de água aquela região vai perder, né, a Amazônia vai perder com o avanço do desmatamento. Nós já sabemos que a Amazônia ela tem um período uma taxa de não retorno. Se a gente desmatar uma área significativa, existe, né, esse número, a gente chama de período de não retorno, né? Muitos pesquisadores trabalham com isso, o professor Raoni Rajão, o professor Carlos Nobre, já mostraram que a Amazônia existe um período de não retorno. Então, se a gente passar de um certo limite de desmatamento, a gente chama de savanização da Amazônia, né? Ela vai transformar em outro bioma que a realidade que existe hoje para a produção agrícola também vai alterar, não vai ser mais aquela. Por outro lado, existem muitas oportunidades da restauração florestal. Eu costumo trazer em duas grandes linhas, né? Que a primeira é o movimento que a gente está vendo muito grande no Brasil, que é o movimento de conservação da floresta em pé, de gerar economia, gerar renda, gerar dinheiro com a floresta em pé, principalmente para as famílias que residem, que usam floresta, né? Se no período muito até hoje, né? Essa economia florestal, ela é né, entre aspas, marginalizada, né? Não existe uma cadeia formal, não existe um fomento, são pessoas que têm, são agricultores, né? E agroextrativistas que têm muita dificuldade de obter crédito e legalidade para atuar. Existe um movimento muito grande no Brasil hoje nesse sentido, de dar voz, de dar credibilidade, de dar direitos, né, de mostrar os direitos dessas pessoas, de abrir mercado e de formalizar, né? Então, a linha de usar a floresta em pé, ela vem muito na questão da resiliência, de evitar o desmatamento. Nós temos dois grandes desafios. O primeiro é restaurar os 18 milhões de hectares, e o segundo é não desmatar mais, porque a conta ela é cruel. Comparar a taxa da reflorestação com a taxa de desmatamento, se ela for elas por elas, a gente nunca chega no denominador comum, no 0 a 0 ali. Sempre vai ter mais área desmatada do que área restaurada, e no fim das contas a gente vai, né, um desses lados vai perder. Então, existe o manejo da floresta em pé, que também contribui para a manutenção dos serviços ecossistêmicos e para a resiliência tanto daquelas comunidades, se a gente for tratar de resiliência socioambiental. E a parte da restauração florestal estricto sensu ainda traz também oportunidades, né? Eu costumo falar que é difícil achar isso. Eu acho que a gente tem uma janela que a gente não pode perder, que a restauração florestal ela traz uma oportunidade muito grande na adaptação. A gente sempre escuta falar muito da restauração florestal para mitigar efeito, para sequestrar carbono, mas você pouco ouve falar de restauração florestal com objetivo específico de adaptação de comunidades rurais, de cidades, de agroextrativistas, e também, principalmente nas cidades, na redução de eventos climáticos extremos, né? Que, por exemplo, eu já li vários, né, planos de adaptação, e dificilmente você encontra restauração de terras, né, reflorestamento de terras degradadas como medida de adaptação. Geralmente as recomendações são soluções que não são tão não são tão voltadas à natureza, ou drenagem urbana, estou falando em áreas urbanas, né? Que a gente acho que vai falar um pouco lá na frente. Ou são questões de drenagem, ou são questões de descarbonização da economia, mas nunca a nature-based solutions, né? Que a gente tem ouvido falar muito, está entrando muito agora no âmbito, né, da adaptação e da resiliência de comunidades urbanas e rurais. Ô, Léo, e quais são os principais impactos do desmatamento e o que isso pode impactar na nossa vida, assim, na tua opinião? Os impactos, eu já falei um pouquinho, né, que além da gente perder biodiversidade
além da gente emitir mais carbono e contribuir ainda mais com os efeitos das mudanças climáticas, tem aqueles que a gente vai sentir um pouco a longo prazo, né? A gente, muitas vezes, muitos de nós temos dificuldade de trazer uma proximidade para essa realidade. Pô, não tem nada a ver com desmatamento, não é na minha região, é muito longe, como é que isso vai impactar a minha vida? O primeiro é o clima que a gente já está sentindo, né? Que algumas projeções mostram que algumas cidades em São Paulo vão ficar, até 2100, no pior cenário, vão ficar até 9 graus mais quentes, na Meu média. filho, o Ceará já está com 80 graus, já, de tão frio. Alô, Cuiabá! Pois É o é, estágio para o inferno. Cuiabá, aí você falou uma coisa, Cuiabá tem uma questão muito interessante, que Cuiabá é muito quente mesmo, e muitas pessoas estão mudando dessas regiões já por causa do calor. Eu assim, olha, eu literalmente vou mudar dessa cidade porque eu não aguento o calor. Não, literalmente, essa é uma realidade da minha família. O meu pai, assim que ele se aposentar, ele pretende ir para uma outra cidade. Porque, de fato, além do calor em Cuiabá, nós enfrentamos muitas queimadas, então é um período de época proibitivo muito grande, e você completamente, assim, você não tem qualidade de vida, você é literalmente calor praticamente 320 dias do ano, e pelas prospecções do New York Times, daqui a alguns anos serão 340 dias acima de 40 graus, assim, não tem como, não tem condições, sabe? Hoje, eu não tenho dúvidas em falar que isso já existe, só que é muito difícil você achar esse número. Falar quantas pessoas mudam. Eles normalmente o motivo não é esse. O motivo porque a agricultura aqui já não é mais a mesma. O motivo nunca é o clima, porque a gente não está habituado a trazer essa realidade, né? Então, assim, é um número que está aí, mas ele está escondido. Mas Não, hoje em que dia, por exemplo, com o que houve agora nas ilhas, ai meu Deus. Deus, esqueci o nome, Ilhas Canárias, né? Hoje em dia nós já podemos falar e atrelar direitos aos refugiados ambientais. Isso é uma pauta que dentro do direito está sendo cada vez mais debatida, até mesmo por conta dos desastres ambientais. Então, assim, é uma realidade que nós já estamos presenciando, sabe? Eu acho que, principalmente na vida na rotina, né, do cidadão, eu estou falando fora da economia, né? Quem depende do clima vai sentir primeiro. Quem depende de agricultura, quem depende de pesca, quem depende de outras atividades que são relacionadas a clima, vai sentir primeiro. As pessoas, né, que estão em ambientes urbanos ou que não têm uma ligação direta a uma atividade econômica que tem, né, relação com o clima, ela vai sentir de forma mais branda. E assim, você começa, por exemplo, a sentir, vai começar a pagar mais luz porque eu vou ter que colocar mais 2 ar-condicionado, vou começar começa primeiro em impactos menores, né? Ou viaja mais cedo, ou viaja mais para fugir do calor. E, em último caso, é mudança. É realmente sair daquela região, porque ela não aguenta mais morar naquela região por causa do clima muito desfavorável. Léo. Isso já acontece, em algumas realidades do planeta isso já acontece, né? Inclusive, a gente agora está aqui no Brasil pagando uma taxa de energia extra por conta da seca lá, né? Eu acho que é R$ 23 que a gente paga aqui, eu não sei aí onde tu tá. Aqui parece que é 20, não, acho que é 14% a mais. Além da taxa, né? Da taxa do farol vermelho, ainda os 14% adicional por causa da deficiência hídrica. Léo, deixa eu te falar. Agora, no começo de novembro, a gente teve a COP26, né? Até tivemos um primeiro programa aqui com o André, ele explicou tudo certinho lá, como foi presenciar a COP26. E o Brasil mostrou os seus compromissos, né? Voltado à neutralidade climática. E entre eles está zerar o desmatamento ilegal até 2028, restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares de floresta até 2023 e recuperar 30 milhões de hectares de pastagens degradadas. Com o aumento progressivo desses desmatamentos, né, nesses últimos 3 anos, como até você já comentaram aí um pouquinho mais para trás, não parece que o Brasil está cada vez mais se afastando das metas climáticas, se tornando uma pareia ambiental? Qual a tua opinião? Marília, eu tenho uma visão de futuro otimista, sabe? Eu acho que assim que a gente evoluiu bastante. Eu acho que a pauta climática, a pauta do uso da terra, ela
ela cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Assim, por mais que a gente veja alguns retrocessos regulatórios, essa briga, né, da gente conseguir pelo menos manter o que já foi compromissado, de as pessoas, né, que são da área ter o olho ativo, de não deixar que a gente perca direitos, perca compromissos, né, que a gente estabeleceu, que a gente acha que é o ideal, ou pelo menos, né, o que leva a gente a esse caminho. Eu acho que é um assunto que já está disseminado, assim, é um assunto, pelo menos nós temos, o brasileiro, ele ouve falar disso muito mais do que eu ouvia 5 anos atrás. Eu acho que isso, assim, esse é o primeiro passo para criar uma consciência de correr atrás disso, de brigar por esse direito. Então, eu acho que isso a gente não retrocedeu, acho que a gente, nessa noção, nessa consciência da população que precisa falar desse assunto, eu acho que nós melhoramos. A questão da vigilância, eu acho que nós somos mais vigilantes, né? A questão é governo, a questão se os governos tenham mais ou menos compromisso. Mas, assim, eu acho que nós já fazemos muita coisa, nós temos muita coisa boa para colocar em prática, o negócio é fazer. Eu acho que nós melhoramos a nossa percepção desse assunto, porque o primeiro problema disso tudo é a percepção do risco. Se a gente não tem percepção do risco, é muito pior. Eu acho que a percepção do risco, isso melhorou muito no Brasil. Né? Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, isso não era um assunto comum de discutir numa mesa de jantar. Hoje é. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente evoluiu. O segundo ponto que a gente evoluiu, eu acho que nós somos mais vigilantes, né? As ONGs, os agentes regulatórios, as pessoas que trabalham fazendo lei para isso, estão cada vez mais vigilantes, porque está entrando, a população está pressionando mais, né? Com o advento da Greta e outras pessoas, outros jovens vieram também. Eu acho que a pressão social ela tem um papel fundamental nesse processo. Eu acho que nós temos isso mais do que a gente tinha. O que talvez a gente não tenha progredido tanto assim foi na implementação e governabilidade sobre isso. Porque eu acho que nós já temos aparelho suficiente para cobrar mais, e hoje nós já sabemos como cobrar, temos gente para isso, e sabemos o que fazer, que também a gente não sabia, não tinha muita clareza nisso. Então, eu acho que a gente precisa botar em prática, eu acho que no futuro muito próximo, eu acho que essa volta vai avançar muito. Leonardo, falando sobre essa questão de que o Brasil, né, já sabe o que fazer, né? No Brasil já tem a agricultura de baixa emissão de carbono, né? Ela já é uma realidade, né? Com a questão de sistemas que são difundidos pela Embrapa, né? E por outras instituições de extensão rural, né? E assistência técnica. Como, por exemplo, os sistemas integrados de lavoura, pecuária, floresta, né? Sistemas agroflorestais, sistema de plantio direto também, que são todos modelos, né, de agricultura de baixa emissão de carbono, né? Como esses modelos, esses sistemas, eles podem ser direcionados assim para a questão da restauração florestal? Essa pergunta é muito boa. Essa é essa é uma prova, né, de que nós estamos realmente na vanguarda do mundo aí nas alternativas e tecnologias para restaurar a terra degradada. A integração lavoura, pecuária, floresta, por exemplo, é uma tecnologia brasileira e que realmente a gente não tem dúvida que dá certo, e que o que a gente precisa fazer é dar escala nisso, né? Hoje nós temos a restauração florestal, existem algumas modalidades de restauração florestal, né? A integração lavoura-pecuária-floresta, ela é sim uma modalidade de restauração de terra, não uma restauração ecológica, igual eu trouxe há um momento atrás, mas é uma forma de restauração de terra, né? Usando a floresta. E existe uma linha muito grande de utilizar espécies nativas. Existe um programa de melhoramento muito grande no Brasil, alguns, né? Para melhorar espécies nativas, o que a gente deveria ter feito com o que a gente fez com o eucalipto, né? Há 30, 40 anos atrás. Então, se a gente tivesse feito com espécies nativas o que a gente fez com o eucalipto, em termos de melhoramento genético, a gente estava muito mais à frente. Mas isso hoje é uma realidade. Então, já existe modelos de integração lavoura-pecuária-floresta com espécies nativas que produz, né, tanto quanto uma espécie exótica. Os sistemas agroflorestais, existem algumas modalidades, mas existem modalidades que são que conseguem trazer muito parecido ou a mesma quantidade
de serviço ecossistêmico que uma floresta estricto sensu, sem ser manejada. Tanto em geração de água, ou geração de serviço ecossistêmico de polinização, ou de melhoramento da qualidade do solo, e com o advento de gerar renda. Então, assim, hoje nós integramos, o sistema agroflorestal, por exemplo, hoje já é legalmente um modelo de restauração florestal. Né? Antigamente a gente contava com um ou outro, que era o plantio total de espécies, ou o plantio de sementes, ou a condução da regeneração daquela floresta, que é cercar ou enriquecer e esperar aquela floresta crescer de novo. O sistema agroflorestal ele entra como mais uma modalidade, né? Que isso dá segurança, né, jurídica, inclusive, para um produtor rural que queira usar essa técnica de restauração florestal. E o ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, ele entra como mais uma modalidade, talvez não, né, com aquele objetivo final de restaurar todas as funções ecológicas, mas grande parte das funções ecossistêmicas esse modelo consegue retornar e trazer, inclusive, mais dinheiro, mais renda do que a agricultura, do que a pecuária sozinha. E falando dessa vanguarda brasileira aí, e também sobre leis, a nossa legislação, ela estabelece sobre a reserva legal e a APP. Como que você enxerga que esses dois instrumentos podem favorecer a restauração florestal e agregar valor ao proprietário e à sociedade? Tá. Primeiro, muito, porque isso faz até parte um pouco do meu trabalho, nós já identificamos isso. Onde que está, vamos falar aí que vamos restaurar aí 18 milhões de hectares de florestas. Onde que está esses hectares? Está em propriedade rural. Né? Não dá, ou fatalmente as pessoas que vão restaurar essas florestas vão ter que bater na propriedade da porteira do produtor rural e pedir para entrar. As terras públicas que existem para serem restauradas têm um peso significativo, mas fatalmente a grande oportunidade de restaurar a terra está em propriedade privada. Então, e aonde que o produtor ganha nisso? As políticas hoje de pagamento por serviços ambientais, a política de uso sustentável da floresta, isso agrega muito, isso traz um sentido para o produtor rural. Porque não adianta entrar em uma propriedade rural e restaurar a floresta e mostrar para ele que aquela floresta vai gerar água e outros serviços ecossistêmicos, se financeiramente para a realidade da vida dele não fizer sentido. O produtor rural também, do Brasil também, ele passa dificuldades, ele depende das mudanças climáticas, ele depende da mudança natural que o clima já possui, e ainda por cima ele depende das leis de comércio internacional, nacional, que também interferem no dia a dia dele. Ou seja, para essa floresta fazer sentido para ele, a gente já consegue trazer um modelo de floresta que gere renda, que gere oportunidade, que gere serviço ecossistêmico e que traga mais qualidade de vida para aquela família, seja na diversificação das fontes de renda, ou seja, na soberania alimentar. Ele pode ter, por exemplo, manter a parte legal, né, que a legislação obriga, gerando alimentos, gerando renda, se ele quiser. Então, é muito nessa linha, sabe, Ana? De trazer para ele, de desenhar, de pensar uma floresta que faça sentido para aquela pessoa que ocupa a terra naquele momento. Então, Léo, é possível proteger a natureza e obter recursos financeiros ao mesmo tempo? Nossa, total. Isso a gente acredita que sim, a gente já tem prova disso. Com programas, né? Tem programas que a gente já consegue mostrar, né? Tem programas do governo mesmo, como pagamento de serviços ambientais, ele consegue gerar mais renda com a floresta, né, do que com a agricultura simples. Se uma roça de milho gera aí por ano 800, 900 reais por hectare por ano, depois de pagar todos os custos, com a floresta ele pode gerar muito mais, né? Protegendo a propriedade, produzindo frutas e outros, ou produtos madeireiros e não madeireiros, e ainda com programas de incentivo, que é o pagamento por serviços ambientais. Não são poucos os movimentos financeiros no mundo que estão voltados exatamente para esse assunto, Marina, de mostrar quanto que uma floresta pode gerar de renda, quais
eu vi agora, na última semana, né, algumas linhas de crédito já voltadas para florestas. O agricultor ele vai pegar dinheiro emprestado para plantar uma roça de milho, já tem lá o dinheiro também para ele reflorestar o que precisa ser reflorestado na propriedade dele, né? Então, assim, o que não falta hoje no Brasil é incentivo para o proprietário rural que queira gerar renda a partir da floresta. E isso é muito bom. Por isso que eu acho que a gente tem avançado muito nesse sentido. Então, hoje a gente já tem mecanismos para, já tem instrumentos que façam esse pagamento por serviços ambientais. Isso é por estado, por região, por bioma? Como é que funciona? Você sabe nos explicar? Sei, tem a lei de pagamento por serviços ambientais, né? O projeto de lei que foi aprovado esse ano, que dá uma maior, né? Isso estava muito tempo para ser aprovado, né? Foi aprovado a lei de pagamento por serviços ambientais do Brasil, então a lei federal. Por outro lado, os estados têm autonomia para legislar também sobre esse tema. Então, é uma lei que dá norte, né? E o que nós temos que avançar é os estados também avançarem nessa temática. Alguns estados do Brasil já possuem essa legislação, eles conseguem trazer essa realidade para o produtor rural, e alguns outros estados ainda precisam avançar. O fato é que hoje nós já temos muito mais segurança regulatória para avançar nesse assunto, porque existe uma norma, né, uma lei brasileira que dá essa diretriz. O que precisa agora é os estados, né, adotarem, né, comprarem essa ideia. Uma coisa, né, uma vantagem disso, por exemplo, são companhias de saneamento, né? Companhias de saneamento gastam muito dinheiro para limpar a água, para tirar resíduos sólidos da água. De onde vem esses resíduos sólidos? Bem, de resíduos que eu falo de material que vem da terra, né? Que vem de erosão de solo. Então, da onde vem isso? Vem de terra desmatada. Então, para as companhias de saneamento, por exemplo, é muito interessante que as terras no entorno, naquela bacia que contribui para aquele manancial que vai, né, ser tirado a água para tratar, estejam reflorestados. Então, é interessante para as companhias investir em pagamento de serviço ambiental, o produtor que está com a terra degradada, porque no futuro ele vai gastar menos com insumos, né, que vai tirar o sólido suspenso da água. É toda uma cadeia de mercado que existe por trás da restauração florestal que precisa ser fomentada no Brasil também em menor nível, também em nível de estado, em nível de município, que ainda a gente precisa avançar nisso. Léo, a gente sabe que o reflorestamento é uma alternativa para evitar a desertificação. É fácil reflorestar o Brasil? A gente depende do quê para isso? Não, o Brasil, sim. O Brasil são vários países, né, dentro de um país só. Então, assim, é muito difícil fazer reflorestamento no Brasil, principalmente a questão climática é muito difícil. Restaurar a terra na Caatinga é totalmente diferente de restaurar a terra na Mata Atlântica. Só que tem um fator que talvez é o mais complexo, que é o fator sociocultural. A gente vive realidades socioculturais muito distintas. Então, um agricultor do Sudeste que está acostumado com a pecuária leiteira, né, ele tem uma visão da terra, ele tem uma visão de uso da terra muito diferente com a visão do sertanejo lá da Caatinga. Eu tive em realidade diferente, eu aprendi muito, muito, muito. Saí da Caatinga uma pessoa muito melhor, e eu percebi que é muito nítido assim, a relação que... Eu vou dar um exemplo muito clássico, assim, que ficou muito marcado para mim, que foi trabalhar na Caatinga, depois trabalhar por um tempo, né, muito curto, mas um tempo na Amazônia. A relação do homem com a terra na Caatinga é muito diferente. Apesar dele não ter recurso, o sertanejo na Caatinga, ele só sai daquela terra se ele morrer. Ele quer estar ali, ele gosta daquela região, ele gosta da cultura dele, ele quer proteger a terra dele, só que ele não tem recurso. Ou seja, ele migra porque se ele não ficar ali, ele vai perder tudo, vai perder, inclusive, né, as condições básicas de sobrevivência. Diferente do agricultor, né, na Amazônia, né, é lógico que eu estou falando, é um recorte, tá? Isso não é média. Um recorte do que eu vi, que é o foco da terra é a exploração, porque lá é uma região que cheira dinheiro. O rio tem muito peixe, a floresta tem muita coisa que ele pode ver da floresta. Se ele desmatar e colocar boi, vai produzir. Se ele quiser produzir soja, ele vai produzir. Então, é uma região muito rica de recursos. Então, restaurar a terra, né? Reflorestar a terra
Ambientes são estratégias completamente diferentes, estratégias técnicas e estratégias socioculturais. Então, é extremamente complexo, né, lidar com o reflorestamento no Brasil, e é por isso que a gente tem muito a avançar. A gente acha que, né, eu não tenho dúvidas que a gente está na vanguarda no mundo, e a gente sabe restaurar a terra, a gente sabe reflorestar a terra, no mais alto grau de complexidade ecológico que existe. Por outro lado, a gente tem muito a aprender ainda, principalmente nas realidades socioculturais, que eu acho que são mais desafiadoras do que as questões técnicas, propriamente ditas. E nós temos dois tipos de reflorestamento, né? O urbano e o rural. Você pode explicar um pouquinho sobre eles? Posso sim. São objetivos distintos, mas que podem trazer benefícios se bem usados, né? Se, por exemplo, se por um lado o reflorestamento em meio rural ele está relacionado à conservação da biodiversidade, focado ali nos serviços ecossistêmicos que aquela realidade econômica, né, precisa, o reflorestamento em ambientes urbanos ele pode ter outro viés também muito mais interessante, que, por exemplo, como eu falei um pouco mais cedo, de gerar serviços ecossistêmicos relacionados à proteção de encostas para deslizamento de terras em áreas ocupadas de forma, às vezes, irregular e tudo. Ou seja, poucas vezes eu vi reflorestamento como medida de adaptação em cidade para esse fim específico. Né? A gente vê, por exemplo, restauração para diminuição um pouco da temperatura, né? Reflorestar cidades é uma medida específica, né? Uma medida muito boa para reduzir a temperatura. Por outro lado, também, é preciso replantar, né? Com cuidado áreas urbanas. Tem os não serviços ecossistêmicos, né? Que podem trazer malefícios ao invés de benefícios. Um deles é a própria raiz da terra, a própria raiz destruir, né? As calçadas, né? Que isso gera custo. Isso é o que mais a gente vê. Um outro que a gente não vê, né, que é muito perigoso, né, perigo que eu falo num sentido mais restrito, é geração de pólen e alergia. Então, tem muitas cidades, se você as árvores que são escolhidas não são as adequadas, árvores com potencial alergênico extremamente alto, que pode ter um efeito direto na saúde da população. Então, assim, restaurar, reflorestar tanto ambientes urbanos como ambientes rurais, é preciso de muita estratégia, muito cuidado, muito conhecimento de quem está lidando naquela realidade ali, no ambiental, no momento, para tomar decisão, né, de forma assertiva. Ô, Léo, tu tá falando isso e eu tô lembrando de um exemplo bem clássico, assim, pelo menos aqui em algumas cidades do Nordeste, passou uma moda de, não sei quem foi que teve essa brilhante ideia de plantar nas calçadas ninho indiano, que é uma árvore que quando ela enraiza fortemente, ela destrói as calçadas tudo. Então as pessoas tiraram às vezes frutas, tinha fruteiras, né? Nas cidades que fazia sombra e tal, começaram a botar esse tal de ninho indiano que nem era nosso e terminou que, acho que é bem um exemplo disso que tu está falando. Né? Não, e o ninho é uma árvore fantástica, porque ela é uma planta fantástica, ela tem mais de 400 substâncias, né, na folha, então existe o bioninho, existem potenciais, assim, que nós não sabemos todo o potencial que o ninho existe ainda. Por outro lado, se plantar em lugar errado, além de gerar isso que você está falando, o ninho ele possui um efeito deletério, um efeito maléfico em abelhas. Né? Então, existe, a gente chama de desserviço do ecossistema, né? Então, se tudo depende do onde, por quê, para quê e para quem. É uma coisa que eu falo muito nos projetos de reflorestamento que eu trabalho, onde eu tenho oportunidade de trazer essa narrativa, não reflorestar para quê, floresta para quem. Então, essa é a pergunta que tem que ser feita na hora de reflorestar uma área. Quem que vai usar aquilo lá? Vai ser um ambiente urbano, um ambiente rural? Aquela floresta faz sentido para quem está naquele ambiente? E é uma pergunta que por muito tempo nós não fizemos. E aí a taxa de insucesso nos projetos de restauração não é baixa, é alto. Então, talvez uma das perguntas que nós devemos fazer é um pouco voltada para essa linha, sabe? Na hora de tomar algumas decisões. Ô, Léo, e para a gente finalizar esse primeiro quadro, né, essa primeira rodada aqui contigo,
O teu trabalho de tese, o tema é riscos climáticos aos serviços dos ecossistemas e impactos ao setor ai, meu Deus, agroflorestal. Agroflorestal. É um Aham. trava-língua. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse teu trabalho que tu está pesquisando agora, e aí a Uhum. gente segue para o segundo quadro. Tá bom. É um trabalho que nós, né, desenvolvemos em conjunto com a equipe que eu trabalho, né, no doutoramento, e uma teoria que nós trouxemos, assim, que a maioria das análises de riscos são focadas na atividade fim, né? Ou o risco na agricultura ou na agroflorestal é o setor agroflorestal. As pessoas confundem um pouco. O agroflorestal que eu trago é nos setores agrícolas e no setor florestal. A maioria das análises de riscos, elas vão direto ao produto final, que é medido em toneladas de grãos, ou qualidade do fruto, né? Ou no produto final. Só que muitos desses riscos influenciam, atacam produtos meio, que são serviços ecossistemas que a gente não percebeu ainda. Por exemplo, dificilmente a gente vê uma análise de risco focada em polinização, em água ou em outro serviço ecossistema que vai trazer impacto no produto final. Então, a nossa ideia é trazer, né, essa perspectiva de mapear riscos intermediários na cadeia agroflorestal, e trazer algum modelo que possa fazer essa análise de risco e realmente depois testar se isso vai trazer benefícios ou não nas análises de risco climáticos, né? Um foco em clima. Muito bem, Léo. Na tua fala, a gente ouve muito falar desses serviços climáticos, né? São Uhum. serviços ambientais, né? Serviços que a natureza presta para a sociedade que são invisíveis, né? Muito bom. Uhum. E tem um filme que chama B-Movie, né? Que é muito bonitinho. Sim. E ele Uhum. é muito ilustrativo, né? Do que aconteceria se os polinizadores desaparecessem, né? Porque os Sim. polinizadores prestam um serviço que são, né, fundamentais para a produção de alimento, né? Porque parece que quando Uhum. a gente fala de polinizadores, parece que a gente está falando de algo muito distante da nossa realidade. Não, a gente está falando de produção de alimentos, né? Sim. Algo essencial para a nossa sobrevivência. Então, esses serviços eles precisam realmente serem quantificados, né? E, Uhum. e em vários ecossistemas eles estão cada vez mais diminuindo, né? Eu moro Uhum. numa região que é a Amazônia, né? E na Amazônia a gente sempre ouve falar como é a maior biodiversidade do mundo, né? Sempre ouvi falar muito sobre essa questão de que tudo, tudo é muito abundante na Amazônia, né? Mas tem uma Uhum. região próxima à minha cidade, aliás, na minha cidade, onde produz muito abacaxi, né? E o abacaxi de lá é maravilhoso. Só que eles usam muitos pesticidas. E aí já tem relato dos produtores rurais de que está diminuindo o número de abelhas. Então, mesmo num ambiente extremamente rico como a Amazônia, a gente Uhum. tem essas questões do uso indiscriminado, né, dos pesticidas e os riscos que isso podem ocasionar para a sociedade, né? Desaparecimento de um elo, né? Que na natureza cada ser tem um Sim. papel Exato. que é fundamental. E é muito legal tu falar sobre o teu trabalho, porque tu coloca isso, né, em discussão, né? Quais são os Uhum. riscos desses pequenos serviços, né? Pequenos fundamentais serviços serem, Uhum. né? Extintos, né? Muito interessante. E agora Obrigado. a gente vai para um quadro que chama Ping Pong, né? Que Uhum. é um pequeno quadro que a gente fala assim o que vem em mente. Eu falo uma frase e você fala o que vem em mente, né? Então, Uhum. Tá. pode falar. Tem alguma dúvida? Eu não penso muito rápido, então. Ah, tá. Tu não pensou muito rápido. Eu Eu vou também tenho pedir esse mais um problema. minutinho. É. Eu também tenho esse problema. Eu tenho um delay, sabe? Entre o. Vou ficar aquela rodinha É. assim. Então, é, existe na tua visão de pesquisador, né, e também, né, de cidadão, Uhum. existe a possibilidade de ter sustentabilidade no capitalismo? Ou isso é uma utopia?
acho que é uma possibilidade e necessidade. A gente resolveu tantos problemas do mundo, né? E esse é um dos que a gente tem que resolver ou a gente não vai existir daqui a um tempo. Então a gente pode ficar otimista pela visão do Leonardo. Sim, desde que a gente tenha mecanismo para isso e continua, né, no caminho que a gente está de pressionar, de cobrar, eu acho que o sim é relacionado a um conjunto, né? Não é o sim e deixar lá, né? O sim no caminho que a gente está trilhando, eu acho que é possível, sim. Sim, isso é muito bom. E com relação ao futuro, como você enxerga o futuro relacionado a essas atividades, né? Será que a gente vai conseguir diminuir o desmatamento, aumentar a restauração desses ambientes que estão degradados, cumprir as nossas metas lá do Acordo de Paris? O que é que tu acha? O que é que tu tem em mente para o futuro? Eu acho que a gente vai avançar muito. Também não sou utópico de achar que vai estar tudo resolvido daqui quando dá o dia das metas, né? Mas eu acho que é aquele negócio do 80% resolvido, o 100 está lá. Então, acho que a gente vamos caminhar primeiro a passos largos, primeiras metas grandes, depois a gente vai afinando. Mas eu acho que a gente, se continuar do jeito que a gente está, assim, é lógico que hoje, né? Se a gente colocar uma régua hoje, é difícil alcançar, né, essas metas com o cenário político que a gente tem atual, mas eu acho que no futuro próximo eu estou muito otimista. E qual seria o sonho do Léo? O meu sonho é estar num lugar em que isso esteja, né, equacionado e que minha filha possa continuar essa luta, né, que não possa morrer em mim, que eu possa deixar pessoas que continuem essa luta comigo. É, e faz todo sentido, né, Léo? Essa questão, né, que a gente tá. A nossa área de estudo, ela é muito também pensada nas futuras gerações, né? Que já vão Você pagar uma conta, né? que tá chegando o Benjamin aí, muitas vezes eu escuto, né, eu tenho filha, e muitas vezes eu escuto as pessoas falando, não quero ter filho porque nosso mundo está muito ruim, por que eu vou ter filho, né, para colocar filho nesse mundo? Né, como eu já, é lógico que isso é uma escolha pessoal, mas eu penso que o fato, isso não é o que decidiu se eu vou ter filho ou não vou ter filho, não foi isso. Mas já que eu escolhi ter, eu luto para que a minha filha compre essa briga também, seja uma pessoa que possa fazer desse lugar um lugar melhor. Já que, né, já que nós estamos aqui, acho que nós temos que trazer pessoas, formar pessoas melhores do que nós, é também uma medida de assegurar que isso aqui vai dar certo, né? É Então, assim, verdade. É verdade. E eu acredito muito, Leonardo, bem nessa linha que você está falando, que a gente precisa levar as pessoas a passarem por um portal, sabe? E qual é uhum, esse portal? O portal de valorização do ambiente, né? Como que uhum, a gente consegue levar essa pessoa a passar nesse portal? É pegando, né, no caso das crianças, dos nossos filhos, né, indo mais a parque, mostrando a importância, né, de estar em ambientes uhum, naturais. uhum, A criança já cresce percebendo, né, da sim, importância disso para a vida dela, para a saúde mental, né? é, A natureza está altamente relacionada com o nosso modo de vida, né? Tem estudos uhum, que falam que a gente se recupera muito mais rápido se a gente tem acesso a ambientes, né, verdes, por exemplo, né? uhum, Então uhum, a gente se afastou um pouco da natureza, mas a gente tem que se reaproximar e tem que levar os nossos filhos, né, essa nova geração a passar novamente nesse portal, né, de valorização para é, poder a gente só valoriza aquilo que a gente conhece, né? Então é verdade. eu acredito muito nisso, sabe? Acho que a É, gente tem mesmo que se preocupar e formar boas pessoas para deixar nesse mundo, né? Continuar uhum. a nossa labuta, nosso trabalho. É por isso que eu acho que tem jeito. Muito legal. E agora nós começamos o segundo quadro, ou da ODS, que é sobre nossos ODS. Esse quadro semanal nós falamos sobre os 17 ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. O apresentado hoje é o ODS 15, que fala sobre proteger a vida terrestre e tem como objetivo proteção, restauração e promoção do uso sustentável dos ecossistemas naturais, gerir de forma sustentável as florestas e combater a desertificação. Léo, como é que esse ODS se relaciona com o teu estudo da tese? Uhum. Ele tem uma relação muito, muito próxima, né, Ana? Que
se a gente conseguir, é um dos desafios, né, se a gente trazer os riscos climáticos para no setor agrícola e florestal, que tem, né, tem muito a ver com alimentação, com segurança alimentar, segurança ambiental e dinheiro, né, que isso no final isso vai gerar dinheiro. Se a gente conseguir melhorar nossos processos de mapeamento de risco e gerenciamento desses riscos, a gente aumenta muito a chance de sucesso, né, dessas atividades, que queiram ou não, e o setor agrícola, lógico, já é, mas o setor da reflorestação, ele está numa linha muito forte de virar uma economia, um outro setor da economia, principalmente no Brasil, isso já é uma oportunidade, já é visto como uma oportunidade de restauração florestal para vender carbono, restauração florestal para vender serviços ecossistêmicos, né? Então, eu acredito que no futuro muito próximo isso vai ser, né, uma tendência, já é, mas isso vai ficar muito mais formalizado. Eu acho que quanto mais cedo a gente mapear riscos, melhorar nosso sistema de percepção de risco e mecanismo de gerenciamento, aumenta a chance de sucesso desses projetos. Léo, e agora a gente está chegando ao terceiro quadro, tá, gente? Que é o quadro Helicópteros, são dicas giras e boas. Bom. Foi uma brincadeira que a gente fez aí com essa história em Portugal, que eles têm esse dizerzinho, principalmente no norte. Então, assim, cada um da gente vai dar uma dica, né, relacionada a essa temática. Eu posso começar, e a minha dica é a segunda sem carne. A gente falou um pouquinho do reflorestamento aqui, mas talvez não fosse necessário o reflorestamento se não tivesse o desmatamento, né? Então, a minha dica é essa, a gente rever nosso tipo de consumo, e a carne a gente sabe que é a pecuária, né? É um dos grandes motivos do desmatamento, principalmente na região amazônica, ali pelo Pantanal também. Então, o desafio é segunda sem carne, de toda segunda-feira a pessoa tipo, se alimentar e não precisar do consumo de carne ou de derivados de leite. E a Muito boa sua, Léo? dica. Você tem uma dica para nos dar? Tenho sim, Ana. De fato, a Marília falou muito bem, assim, se você um dia sem carne, né, ele impacta muito no total, né, porque a maioria das desmatamentos são feitos para produzir ou carne ou grãos que vão alimentar, né, boi. Então, assim, diminuir o consumo principalmente de carne é muito importante. Uma dica que eu posso dar também, é muito difícil olhar isso, mas principalmente para o setor comercial, assim, nosso, ficar ligado, né, na madeira que a gente consome. Eu vou comprar madeira. Se eu, cidadão, vou comprar madeira, de onde vem aquela madeira? Eu consigo saber disso, né? Comprar madeira em lugares legalizados e tudo. Para um setor, né, industrial, né, ainda mais, porque esses, né, podem ser presos, né? Então, assim, eu acho que focar, eu acho que nós, cidadãos, que estamos ali no dia a dia, né, das nossas vidas, a maior contribuição que a gente pode dar é consumo, né? Então, desde da segunda sem carne até o cuidado com a origem da madeira que a gente vai comprar, seja para construir uma casa, né? A gente parece que é pequena, mas não é, ou seja, de uma indústria que trabalha com isso, ficar bem, né? Ficar bem atento à origem dessa madeira e entrar nessa briga conosco. A minha dica vai bem na tua linha, Léo, de que a gente, como consumidor, a gente tem uma força muito grande, né? Então, sempre que for comprar algo de madeira, né, verificar ali se tem um selinho, né? Se tem um selo, tem um selo que é FSC, que é do Conselho de Manejo Florestal, significa que aquela madeira ela passou por um monte de avaliações, né? Aquela madeira é uma madeira produzida com trabalho digno, respeitando as legislações ambientais, né? Então, tem vários selos, né? Eu dei o exemplo só Que é o maior, muito que é o bom. maior, mas tem vários selos. Então, esses selos que muitas vezes a gente não entende, mas às vezes a gente dá um Google e dá uma olhada o que é que significa aquele selo. Porque aquele selo é a marca conversando com a gente, né? E a gente tem o poder de escolher. Então, atente Sim. mais no produto que você vai comprar, né? Qual é a origem daquele produto? Porque aquele produto deixou toda uma pegada na natureza e na sociedade.
Essa é a minha E, dica. bom. por derradeiro, minha dica vai um documentário do Netflix chamado Fungos Fantásticos, que de fato revolucionou minha cabeça. Cabeça de uma advogada que muito ama estudar essa parte da biologia e fala exatamente sobre toda a malha de micelium que existe embaixo das árvores e toda a atividade pensante, vamos assim dizer, que elas têm. E é realmente muito fantástico esse documentário. Então, Uhum. Léo, a gente quer agradecer a tua presença, Eu que agradecer agradeço. por você ter participado aqui com a gente dessa tarde. Uhum. E na verdade, deixar sempre a casa aberta aqui para você, quando quiser voltar e falar de algum outro temática ambiental, de sustentabilidade, a gente está por aqui. E se você tiver algum contato ou redes, né, sociais que porventura alguém queira te seguir, tu possa dar. E pronto. Ótimo. Tá bom. Se quiser me procurar lá, tô no Leonardo Ferreira. Leonardo Ferreira no meu LinkedIn. Pode me seguir que eu tô lá, pedir do que é dúvida, quer perguntar alguma coisa, eu tô por lá. Leonardo, já vamos marcar teu retorno para depois da defesa da tese. Defendeu a tese Pode marcar. 2023 e Desde que marcamos de novo. seja, bom, mas desde que seja pergunta todas coladas dentro do que a banca fizer, para não ter nada. Desde que não seja uma qualificação, né? Tá Exato. tudo certo. Esse é outro sonho, né, Léo? É outro sonho, verdade. Obrigada, Tá bom, Léo, gente, pela sua obrigado. Queria presença. agradecer. Muito obrigada. E aqui a gente De encerra nada. esse programa. Então sigam a gente no Instagram, o e-mail do programa, ambientemais@gmail.com, sem hífen. YouTube, por favor, inscrevam, compartilhem, deem like, sigam e a rádio VWR. Vemos vocês na próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, meninas. Tchau, parabéns pela Beijo. iniciativa. Tchau, Tchau, tchau. tchau.